Então, uma coisa que muitas pessoas vêm perguntando para mim é com relação à reencarnação. Então, vou falar um pouquinho sobre a reencarnação e por que é importante nós entendermos a reencarnação. E vale a pena frisar que reencarnação não é um dogma religioso e nem um dogma filosófico. Ele é científico, ele é também uma lei natural, é uma lei biológica. E já vamos comentar disso, pois já temos evidências científicas da reencarnação. Então, com relação à reencarnação, existem muitas pesquisas feitas pelo Dr. Ian Stevenson, que eu já mostrei em outros livros, né? Crianças que se lembram de vidas passadas, do Dr. Ian Stevenson, casos europeus de reencarnação, e temos também mais um livro aqui, 20 casos de reencarnação, é um livro bastante grosso, com muitas pesquisas, e ele é falecido, mas existe uma outra pessoa também chamada Jim Tucker, que ele está dando continuidade nessas pesquisas do Dr. Ian Stevenson. Então existem muitas pesquisas sendo feitas, que foram feitas também, por exemplo, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, Reencarnação no Brasil, também muitas pesquisas realizadas. Então existem várias obras explicando a reencarnação. Então tem um caso interessante que vocês mesmos podem encontrar na internet, de forma bastante simples. E depois da edição desse vídeo eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. É sobre a reencarnação de James. Ele também virou um livro. Então o livro chama-se A Volta. Então é uma história real da reencarnação de James Huston. Ele reencarnou e nessa encarnação ele se chama James Leininger. Então eu vou deixar esse vídeo também, caso vocês queiram procurar depois no YouTube, chama-se A Reencarnação de James Huston, como James Leininger. Nesse livro e também nesse documentário, mostra que o James, ele desde criança, né, que ele nasceu em Louisiana, lá nos Estados Unidos, desde criança ele afirmava que ele era a reencarnação de James Huston, um piloto de avião que morreu na Segunda Guerra Mundial. E com 2 anos de idade, ele ganhou o primeiro avião de brinquedo. E a família ficou muito surpreendida com o interesse que ele tinha, ainda mesmo nessa idade, com um conhecimento que ninguém sabia de onde ele tinha tirado. Então os aviões começaram a ser uma fissura na vida do garoto. E até tinha sonhos de que era piloto e morria durante a queda. Então os pais decidiram levar o menino até um museu de avião lá no Texas. E com 5 anos de idade ele desenhava modelos e se auto-intitulava James III. Então ele sabia detalhadamente descrever o avião e também ele explicava como que ele morreu, o avião que ele pilotava, o navio, o porta-aviões na qual ele decolou o avião dele. E um ponto interessante que ele indicou exatamente aonde o avião dele foi atingido na Segunda Guerra, que provocou a queda dele, a queda do avião, que levou à morte dele. Então é bastante interessante que depois os pais foram fazer pesquisa de tudo o que o menino falava e foram descobrindo que era tudo verdade. E um ponto interessante também que ele comentou de uma irmã que ele tinha, e descobriram que a irmã que ele tinha ainda estava viva. E ele teve a oportunidade, o menino teve a oportunidade de visitar essa irmã. Aquela senhora não sabia muito bem o que pensar a aquele respeito. Até que o menino falou assim: você se lembra daquela foto, do desenho que a nossa mãe fez de nós e que você guardava em tal lugar na casa? E foi nesse momento que ela percebeu que aquela informação só ela e o irmão dela sabiam. E ela realmente confirmou que aquilo era verdade e trouxe o desenho daquelas crianças. Então assim, existem muitas outras evidências, até apresentadas no próprio vídeo, apresentadas no próprio livro que eu comentei, A Volta, onde ele descreve com detalhes
a reencarnação anterior dele. E tem um filme também que passou em alguns canais de TV chamado Minha Vida na Outra Vida. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme. Então conta a história de Jane Cockell, que é uma mulher que nasceu lá nos Estados Unidos. Ela frequentemente desenhava igrejas, da época que ela frequentava uma igreja em um outro país. Depois de ela perceber que tinha alguns sonhos, fazia desenhos, ela mostrou para a mãe esses desenhos, depois de adulta, né? E a mãe foi buscar os desenhos que aquela mulher tinha feito quando era criança e mostrando aqueles desenhos de criança e os desenhos de adulto, identificaram que ela estava falando da mesma coisa, estava desenhando a mesma igreja. Depois foram descobrir que aquela igreja ficava localizada em uma cidade na Irlanda, lá na década de 30, na qual ela viveu. Então assim ela e o marido fizeram uma viagem para aquela localidade e começaram a descobrir aqueles locais em que ela sabia exatamente onde eram as ruas, onde estavam as coisas. E, inclusive conseguiu encontrar a maioria dos filhos dela, a maioria dos filhos que ela tinha tido na encarnação anterior. Então, esse filme é bastante interessante, que ele aborda bastante conflitos familiares, mostra a vida, mostra a morte e também mostra as lembranças da reencarnação anterior. Então é um filme bastante interessante, caso vocês tenham a oportunidade de assistir. O filme chama-se Minha Vida na Outra Vida. Então assim nós temos várias evidências científicas também, essas questões de crianças que se lembram de vidas passadas, né? E tem uma outra questão que não precisa envolver lembranças. Tem algumas evidências que são objetivas e não subjetivas, porque não depende das memórias das pessoas pesquisadas. Então pôde-se obter fotos ou esboços de marcas ou defeitos de nascenças, que em muitos desses casos foi possível comparar com os ferimentos que causaram a morte da pessoa que personificou a encarnação anterior do paciente estudado. Então muitas pessoas nasceram com marcas de nascença e conseguiram identificar que na encarnação anterior aquela marca de nascença tinha sido provocada por algo na vida anterior. Então isso foi feito através de relatos médicos e relatos geralmente necroscópicos, através de autópsia. Então por que eu estou comentando tudo isso, a questão da reencarnação, que não é dogma religioso e nem dogma filosófico? É que quando nós compreendemos a reencarnação, que a ciência chama de palingenesia, ou seja, nascer de novo, nascer novamente. E nós encontramos esses termos também na própria Bíblia, nascer de novo. Então, a própria Bíblia fala sobre encarnação, reencarnação, mas com outras palavras. Então, quando nós compreendemos verdadeiramente a reencarnação, não significa que nós vamos deixar de sofrer, mas nós vamos ter entendimentos do mundo que vão permitir transformar aquele sofrimento em um significado. E quando nós encontramos um significado no sofrimento, nós deixamos de sofrer, segundo Viktor Frankl. E quando nós entendemos muito bem, compreendemos muito bem a reencarnação, nós vamos deixar de ter aversão às pessoas estrangeiras, porque nós saberemos que nós podemos reencarnar naquele país ou naquele povo que agora nós rejeitamos ou nós não gostamos. E quando nós entendemos a reencarnação, o racismo também não vai ter suporte nenhum, porque nós vamos entender que nós podemos reencarnar naquela outra filosofia. E também a superioridade sexual vai deixar de existir, porque nós sabemos que nós podemos reencarnar tanto homem quanto mulher, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, quando nós temos um preconceito por algo, preconceito por alguém, nós estamos assinando a nossa próxima reencarnação. E quando nós compreendemos muito bem essa questão da reencarnação,
a própria ecologia vai ser privilegiada também, porque nós sabemos que podemos voltar amanhã a povoar esse planeta. Então, quanto mais nós preservarmos este planeta, melhor ele vai estar quando nós voltarmos. Então, a questão da reencarnação faz com que a gente tenha uma visão mais ampla da situação e podemos ter um entendimento melhor da lei de causa e efeito, muito ensinado pelos grandes sábios, pelos grandes mestres.